Olá! E hoje mais uma aula Self-Nutri, dando continuidade para as nossas aulas, que agora a gente vai começar a colocar no YouTube, né, Cá? Muita gente pediu para a gente deixar isso online, para que todo mundo veja. Então, hoje a nossa aula é sobre efeito sanfona. Karine e eu e Karine, a gente vai falar um pouquinho para você da parte nutricional, da parte emocional, que tem a ver com o efeito sanfona. Cá, se apresente. Karina Aragão, nutricionista. E você, Ale? Se apresenta, por Ale favor. Mendes, psicanalista e hipnoterapeuta, é a nossa dupla dinâmica aqui, o Self-Nutri, cuidando de corpo e mente para você. Pergunta que não quer calar, dona Karina, o que é efeito sanfona? O efeito sanfona nada mais é que o engorda, emagrece, emagrece, engorda, que tanto dificulta a vida das mulheres, né? E Ah, frustra muitas vezes. muito. E como é que isso acontece? Geralmente isso acontece depois de uma restrição alimentar ou um excesso de estresse, porque tanto a restrição causa estresse, como o excesso de uma atividade física, por exemplo, também causa estresse. Então, você passando por um processo com objetivo de emagrecimento restritivo ou com excessos, esse estresse volta como efeito sanfona e a curto prazo. É uma loucura, né, gente? E aí, nosso intuito dessa aula aqui de hoje é mostrar para vocês o quanto está integrado corpo e mente. E aí vou falar um pouquinho do que a Karina acabou de falar para a gente, mostrou, e por que que isso acontece. Porque, assim, essa restrição, né, cara? Vou parar de comer porque eu preciso emagrecer loucamente. Então, você perde 10 quilos de uma forma muito rápida. Só que o teu corpo perdeu, mas a tua mente ainda não entendeu o que você está fazendo, né? E quando a sua mente não entende, ela entra em desespero. O que está acontecendo? Cadê a comida? Emagreceu, tem coisa errada. Você pisca um alerta. Quando você pisca esse alerta, existe um hormônio que é a grelina, que esse hormônio, ele aumenta o apetite. O teu organismo vai trabalhar, o teu cérebro vai trabalhar para aumentar ainda mais esse hormônio. Porque ele precisa que você coma, porque você emagreceu demais. Como assim emagreceu demais, né? E aí, para ajudar, a gente tem a leptina, que é o outro hormônio. E o que, que ele vai fazer? Ele vai reduzir a sua saciedade. Então, vamos lá. Porque diminui, né? Ele diminui a saciedade. Nesse caso, você vai ter mais vontade de comer. Então, olha que loucura. Você parou de comer por um tempo. O teu cérebro entrou em desespero porque você emagreceu. Ele precisa que você volte para aquele que você estava lá anteriormente, certo? E aí, aquele que te ajudava, né? Que ele trabalhava em relação ao apetite, controlava, ele vai subir. E aí você vai querer comer mais. E aquele outro hormônio que era para te deixar saciada, para você parar de comer, ele não vai funcionar o que ele deveria, e aí você não vai ficar saciada e vai querer comer mais ainda. Olha a bagunça que você fez no seu organismo quando você emagrece de uma vez, sem entender por quê, sem se programar, sem ensinar sua mente. Exatamente. E toda essa bagunça, o que que significa? O estresse. E com o estresse, o que que a gente tem? O aumento do cortisol. Pois é. E aí a gente aumenta o cortisol, o pico de cortisol. E como é que a gente faz para baixar isso? Normalmente o açúcar, uma gordurinha. Isso dá uma aliviada no cortisol e volta. Então você vai para o pico de estresse, e aí você faz tudo errado, né? Então você emagreceu 10 quilos, ó, lindo. Teu corpo vai fazer de tudo para você recuperar 20, porque onde já se viu você eliminar 10 quilos e não sinalizar sua mente que você vai eliminar 10 quilos? E o corpo ele não quer essa permanência estressante. Cansa. Cansa. Olha só, aí olha que contradição. Você quer emagrecer, aí você estressa o seu corpo, bagunça os hormônios, aumenta o cortisol e os sintomas do cortisol. Vou citar dois deles, tá? Insônia, que é muito comum, e o aumento da gordura abdominal, a pochetinha, que todo mundo quer eliminar. Nossa, e depois dos 40 ela pesa, né, bem? Ai, eu que diga? Ela Então, pesa, gente. E ela vem sem avisar, né? Uma coisa assim. Ave Maria. Ela é a então, menopausa andando ali, né?
Exatamente. Então, todos os hormônios que estão associados ao climatério, à pré-menopausa, à menopausa propriamente dita, que naturalmente já tem um aumento metabólico aí da produção de gordura, quando a gente adota estratégias de emagrecimento somando a esse estresse, aí vem o efeito sanfona, aí vem a frustração. Pois é, e aí tudo bem, quando eu falo de restrição, né? Parei de comer, isso faz sentido. Agora, e o excesso? Explica. Ah, sim, então vamos lá. As estratégias de restrição, então, por exemplo, você utilizar medicamentos para emagrecimento, você adotar a estratégia do jejum intermitente, que nem sempre é funcional para todo mundo, por isso estressante para outros, e aí o efeito sanfona, né, logo em seguida, alguns falam de efeito rebote também, né? Você contar calorias e restringir as suas calorias no dia também acaba sendo uma estratégia restritiva que causa o estresse. E também acontece do pensamento. Então, eu vou consumir X calorias, mas eu tenho também que queimar. Eu tenho que entrar no negativo para eu conseguir que essa balança eu elimine aí, né, os quilos. E aí, algumas das estratégias que não servem para todo mundo é você praticar atividade física em excesso, provocando inclusive até um overtraining, onde a pessoa não está habilitada para aquela modalidade. Ela não foi preparada, não foi condicionada. E aí, quando ela entra naquele overtraining, é mais um fator de estresse que gera também um ponto de partida aí para o efeito sanfona. Sim, porque aí, voltando para a mente, de novo, você se programa para treinar todos os dias, 3 horas por dia, aquela coisa insana que você precisa, porque você precisa eliminar, né? E aí vai. Aí isso não se perpetua, porque não está dentro da tua rotina. Ninguém está falando aqui que não é para você treinar. É para você treinar. E também ninguém está falando, tipo, mas eu não posso ir um pouco a mais? Pode ir um pouco a mais. Pode, tá tudo certo. Desde que esteja isso planejado, que caiba no teu dia a dia, que não seja algo que você vai extrapolar e depois não vai se perpetuar. Por quê? Quando você não se mantém nessa rotina e não consegue, e aí você desanima, você vem o fracasso. Tipo, semana que vem, hoje eu já consegui, era para treinar todo dia, eu não consegui. Segunda eu volto, outro dia eu volto. Você começa a emanar um outro sentimento agora para tua mente, do fracasso, do desânimo. E o teu cérebro não quer que você sinta isso. Ele vai te proteger para que você não sinta esse desânimo, esse fracasso. E aí, de novo, ele vai te levar para aquele outro lugar que você estava anteriormente. Você não está cumprindo combinados com você, né? Então, você combinou que ia todo dia, e você não vai? Já deixei de cumprir esse combinado, eu vou deixar de cumprir todos os outros. Então, isso interfere no seu cérebro, como ele interpreta isso. E aí, já desisti mesmo, aí você desiste, você já, aquele sinalzinho de fracassada, aí você desanima e você volta a engordar. Sim, para você ver, né? É o mental com o hormonal. Então, tem aí toda uma justificativa emocional, fisiológica, hormonal. Isso é ciência. Pois é, gente. Por isso que a gente fala, não dá para emagrecer o corpo sem emagrecer a mente. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, de bariátrica, das canetinhas. A gente não tem nada contra fazer esse tipo de coisa, tá tudo bem. Desde que você tenha um acompanhamento e entenda como isso funciona hoje e como você vai funcionar sem esses artifícios, né? Eu vou falar da bariátrica primeiro, porque tem muita gente que engorda de novo. Gente, quem faz bariátrica, normalmente você precisa de um acompanhamento anterior, porque você precisa mudar isso aqui, senão a tua cabeça não muda, você continua sentindo as mesmas necessidades. Você imagina que a vida inteira você esteja acima do peso, de repente você vai lá, diminui o teu estômago, cara, o teu cérebro ainda não entendeu isso. E a importância desse acompanhamento pré-interdisciplinar. Quantos setores da sua vida você tem que estar organizando para se preparar
para esse procedimento invasivo e que ele seja sustentável. A canetinha é a mesma coisa, né, Ká? De novo, gente, nós não somos contra nada, absolutamente nada, tá? A gente é a favor daquilo que vai te fazer feliz, mas de forma sustentável, que isso se mantenha. Mas o que a gente tem visto muito, né? E a Karina vai saber falar isso mais do que eu. Enquanto você está tomando a caneta, lindo, você diminuiu o apetite e tudo mais. Só que se você não cria um novo hábito alimentar, se você não cria um novo hábito aí de ginástica, de fazer exercícios, de cuidar da tua saúde, né, em todos os aspectos, e do teu emocional, a canetinha acaba, só que os sintomas continuam. E aí, Ká, Exatamente. fala um pouquinho disso, por favor. Do efeito sanfona versus, né, essas alternativas de medicação e tudo mais para emagrecer rápido. É, dependendo da estratégia de emagrecimento que você for usar, você tem que ter clareza do planejamento que vai estar associado a ela. Por quê? Enquanto você está com o uso, por exemplo, da canetinha, eu entendo que você tem uma janela, uma oportunidade de você concretizar, trazer para o seu dia a dia bons hábitos, porque quando o poder da canetinha, o efeito dela em você sair, você já vai ter pilares, rotina concreta, já no seu automático para você dar conta. Sim. Porque a vontade do doce vai voltar, a saciedade não vai ser a mesma. Sim. Então, depende muito do planejamento, da clareza do método que você está usando e como que você vai lidar com isso. Sim, porque na verdade, gente, de novo, a mente aprende por repetição. A gente consegue reprogramá-la. Só que eu preciso insistir nisso, ela precisa entender que esse meu novo movimento, ele é muito melhor do que o anterior. A mente vai sempre querer te colocar na tua zona de conforto, mesmo que ela não seja. Porque, assim, é bom pra caramba comer brigadeiro. É gostoso tomar um sorvetinho, né? Aí, de repente, eu não vou mais fazer nada disso. Como eu trabalho a minha mente para isso? Eu não posso me bloquear, né? Eu tenho que fazer disso parte da minha rotina, porque se eu mando comunicado para minha mente que nunca mais eu vou fazer isso, eu vou clicar um alerta aqui, que ela vai pedir desesperadamente para eu fazer. Exatamente. A mente não entende o não. E eu vou dar um exemplo para vocês agora, e não foi combinado. Karina, não pensa na blusa que você está usando agora. O que você acabou de pensar, Ká? Na cor da blusa que eu tô. Gente, a mente não entende o não. Ká, imagina agora uma camiseta branca, escrito Self-Nutri. O que você pensou, Karina? Na camiseta branca com o logo. Até Ó, eu interessante. consegui a mesma coisa, gente. Eu não queria que ela pensasse na blusa dela. Só que se eu peço para ela não pensar, ela vai pensar. Eu pedi para ela pensar no que eu quero que ela pense. Então vamos lá. O que você quer? É emagrecer? É se manter no processo? É ficar desse jeito? Você quer só tirar esses quilos e acabou da sua vida? Para quê? Por quê? Eu não posso engordar. Ou você não quer engordar? Não querer engordar é acionar um alerta aqui para o teu cérebro, falar engorda, 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 engorda. O que eu posso fazer para engordar? Então a gente precisa trabalhar no que você quer. E aí isso vem ao encontro de algo que a Karina vai falar agora. Cá, o que eu preciso fazer para sair desse efeito sanfona? Então, a primeira coisa é você ter clareza do seu objetivo. E o que é clareza? Adoro essa parte. A clareza do objetivo é você realmente escrever, detalhar qual é o seu objetivo, seja ele quantos quilos, e você ter clareza do que significa isso para você e aonde você quer chegar. Qual é o seu ganho de verdade com essa meta? O erro clássico, né? Eu quero emagrecer 10 quilos para o casamento do meu filho. Beleza, passou o casamento, você pode engordar tudo de novo. Tua meta era essa. Você colocou isso para o seu cérebro. Quero emagrecer 10 quilos para o casamento. Ponto. Tá lindo, você conseguiu. Depois do casamento você engorda de novo. Foi isso que você traçou com a sua mente. Quando a Karina fala de clareza, metas claras, você quer voltar a engordar depois? Não, não quero. Então, pera um pouquinho. Então, tua meta não é emagrecer para o casamento. Eu quero, em tanto tempo, eliminar tantos quilos,
e me manter nisso desta maneira. Por quê? Porque assim, será que você pode emagrecer? Será que você precisa dessa gordura para te proteger? O que está por trás disso? Então, a gente precisa entender o que está por trás disso. Eu tenho muitas pacientes no consultório que são obesas, não é por causa de comida, não, bem. Existe um motivo por trás que faz com que a gordura a proteja. Ela entendeu isso, né? Inconscientemente, obviamente, né, gente? O entender é inconsciente, quando eu falo. O corpo dela, a estrutura dela, a mente dela entendeu que para ela ter protegida, ela precisa dessa camada de gordura, não necessariamente. Então, por que eu engordo e emagreço? Será que é só alimentação? Por que eu preciso engordar de novo? Por que eu preciso comer mais? Ou por que eu preciso emagrecer só para aquela ocasião? Isso. Você ter clareza do ganho, do benefício, e o autoconhecimento, né? Quando você, entende o que significa aquilo para você, as ferramentas que você vai acessar, a sua entrega no processo, a tua disciplina, a tua organização muda. Então, vamos lá. Efeito sanfona. Primeiro, eu preciso ter clareza do que eu quero, né? Uhum. Desenhar e... Gente, sabe o que a gente fala? Escrever? E quando você escreve, você começa a ter mais noção. Porque uma coisa está na cabeça. Outra coisa é você escrever, você olha para aquilo e você espera um pouquinho, mas a troco de quê? Por que eu preciso 10 quilos? Ah, porque é politicamente correto, né? Porque todo mundo acha lindo, mulher magérrima, mas é para todo mundo ou é para você? Então, quando você escreve, você começa a trazer isso para o consciente, né? Você tem mais clareza daquela situação e trabalha de outra forma. É muito legal isso. Então, é o que a Karina falou, clareza, escrever tudo isso. Um plano alimentar, né? Traçar um plano alimentar que seja correspondente à sua rotina, onde de fato você consiga colocar ele em prática, onde os nutrientes ali que você vai ingerir naquelas refeições te dê energia para você dar continuidade ao seu planejamento, à sua rotina do dia a dia, sem dar janelas de você entrar em estado de reserva de novo, que vai ser gatilho para o efeito sanfona. Então, um plano alimentar dentro das, respeitando, personalizado a sua rotina, evita de você estar aos poucos entrando de novo no efeito sanfona. Então, vamos lá. Clareza, escrever, acompanhamento nutricional, o que mais? E acompanhamento emocional, Pois é. porque no meio do caminho nós não somos robôs, né? A gente tem um planejamento, tudo isso foi traçado, só que tem os altos e baixos, tem as intercorrências do dia a dia, e aí você tendo esse acompanhamento e o apoio dos profissionais, você consegue rever aí o recálculo da rota, porque quem está de fora olhando vai ter como te apoiar e te dar, e te manter num direcionamento, que muitas vezes tem que ser readequado dependendo da situação que você está passando. Então, esse apoio é algo muito importante. Pois é, a gente sabe disso na prática, né? Quando a gente fala desse apoio, porque a gente vê muito isso no consultório, você tá lá seguindo tua dieta bonitinha, né? De repente, teve um dia que você não tá bem emocionalmente, você desbanda e põe tudo a perder. Aí vem a culpa. E aí vem essa culpa e você tende a largar tudo. Ah, já foi. É aí que entra esse acompanhamento. Tá tudo bem. Por que aconteceu isso? Vamos entender? E ok, vida que segue. Aí o exemplo, né, cara, que a gente fez até um vídeo essa semana. Você tá dirigindo, furou o pneu do seu carro. Você desce para furar os outros três, gente? Não, né? Você arruma um. E aí continua com os quatro bons. O que acontece muitas vezes na dieta é que você tá lá, e nos exercícios, e seja o que for. Você faz. Parou um dia. Ah, não, agora eu vou parar. Da semana que vem eu continuo. Pô, não. E é nessa hora que entra o acompanhamento mesmo. Porque assim, uma coisa te deixa solta. E a gente tem isso dentro do consultório, a gente acompanha isso com os nossos pacientes, nossas clientes. É muito diferente quando você tem alguém ali no dia a dia para segurar a tua mãe e falar, vem cá, vamos junto.
Ou quando você simplesmente pega uma dieta, fica um mês, depois de um mês você vai lá olhar e fala, então, eu fiz só nos 2 primeiros dias, porque no terceiro, o meu marido aconteceu tal coisa, mudou a escola do meu filho, mudou o horário de... Gente, tua vida muda, tua rotina muda da noite para o dia. Você precisa ter alguém com você ali todos os dias. E esse acompanhamento, esse apoio, aos poucos, por isso que é complicado o imediatismo, né? Porque precisa de um tempo para você ter acesso, porque às vezes são ciclos repetitivos. E quando você tem esse autoconhecimento, essa clareza do que está acontecendo, você aprende a acessar novas ferramentas, onde você começa a lidar com as situações de maneira mais clara, mais leve, não saindo do seu objetivo. Exatamente. Então, assim, dica final para a galera aqui sobre efeito sanfona. Trabalhar corpo e mente sempre, né? Entender, gente, que o metabolismo, ele muda, sim, depois dos 40. Fica mais difícil? Não, fica diferente. Como é que a gente vai trabalhar daqui para frente? Né? Não é que, é impossível, eu não vou conseguir, eu estou na menopausa. A gente sabe de tudo isso porque a gente vive isso. Só muda a forma como eu vou atuar daqui para frente. Certo? Certíssimo. Como eu vou olhar para isso. O que mais, Cá, que você traz de dicas sobre efeito sanfona, para a gente deixar aqui registrado? Entender que o plano alimentar e as estratégias utilizadas não é igual para todo mundo. Às vezes deu certo com a vizinha, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, mando até formular a medicação, e às vezes não é o interessante para você, porque nós somos seres únicos, né? É que nem o exemplo que você deu do jejum intermitente. Para mim funciona muito bem, para você não, né? Para mim não, eu entro em hipoglicemia, eu passo muito mal, e é um estresse tão grande que eu não consigo dar conta do resto depois. Aí acaba com o dia dela. Olha a diferença, né? A gente treina, as duas têm preocupação com a alimentação, né? Tem esse cuidado, nem vou falar preocupação, mas esse cuidado. Trabalhamos juntas e eu reajo completamente diferente dela. E uma faixa etária também parecida. Faixa etária, ela é mais velha, tá, gente? Não, mentira, acho que sou eu, né? Adoro falar que ela é mais velha. Eu acho que está falando mal aí. A gente passa pelos mesmos momentos, situações muito próximas e parecidas, e um metabolismo completamente diferente do outro. É isso. Né? O que eu tenho que fazer para eu me manter no meu peso é completamente diferente do que ela faz, isso é fato. Né? A gente conversa muito sobre isso. Então, consciência, gente. A gente trabalha muito aqui, é o nosso primeiro pilar, né, cá, dentro do Self-Nutri, o primeiro pilar é consciência. Consciência do que, Ale? Consciência do que você quer para a tua vida, consciência de como você enxerga um alimento, consciência de como você se enxerga, né? Como você funciona. Isso. Primeiro trazer isso à tona. Ah, mas eu já quero emagrecer. Tá bom, você vai, daqui a pouco você vai engordar de novo, é fato. Se você não parar para olhar para dentro, para depois olhar para fora, gente, não tem mágica, né, Cá? Exatamente. Não tem mágica. Então, assim, vamos encerrar por aqui. E aí, só um apanhadão geral. Gente, começa aqui. Lembre que a gente tem muitos hormônios envolvidos. Começa aqui. Então, não é falta de força de vontade. Força de vontade está aqui na frente, tá? E ela tem bateria e ela acaba. A motivação também acaba. Porque quando isso aqui termina, o que vai tomar conta é o teu emocional, o sistema límbico. E ali, bonitinho, você não vai ter controle. Você não tem controle das suas emoções. O que a gente controla são as nossas reações às emoções. Por isso que é tão importante a gente entender o motivo. Por que que eu me sinto dessa maneira? Por que que determinado assunto ou situação me faz comer mais doce? Por que que aquilo... Então, entender os porquês. Porque aí você vai continuar sentindo vontade. Só que você vai escolher como você quer reagir. E é isso que a gente traz aqui no Self-Nutri. Você escolhe. Não é mágica, ok? Falo isso no consultório direto. Não é mágica, ninguém é que faz mágica, dança de percepção, como eu vou olhar daqui para frente. E aqui é uma oportunidade de você entender aqui para entender o teu corpo. E é assim que a gente costuma trabalhar para poder ter o resultado que a gente espera.
É isso aí. Algum recadinho, Cá? Self-nutri, mente Equilibrada e corpo corpo nutrido. nutrido. Segue a gente no Instagram, Nutri Oficial. E a Isso. partir de agora, toda semana, uma aulinha nova aqui no YouTube para vocês. Ah, e uma vez por mês, a gente vai ter um aulão. Coloca aqui temas que vocês querem que a gente aborde para a gente trazer para as aulas. Mas nesse aulão, a gente vai abrir para interagir com todo mundo, para tirar dúvidas. E é muito interessante. A gente vai avisar no Instagram. Segue a gente, Self Nutri Oficial. Self Nutri, mente equilibrada. Corpo nutrido. É isso.